Vou falar um pouquinho sobre a personalidade tipo A, ou a doença da pressa. São aquelas pessoas que têm obsessões por realizações e muita competitividade. Esse tipo de comportamento foi descrito por dois cardiologistas americanos num livro, em 1974. Tá? E ele ficou bem famoso na década de 70, 80 e 90. E hoje pouco se fala tanto dessa forma, mas é algo muito, muito comum. Quem são essas pessoas? Elas vivem com impetuosidade importante verbal, né? Elas são agressivas verbalmente, sempre se movimentando de forma constante, impacientes, têm uma necessidade de dominar a conversa, de ter sempre a razão, multitarefas, estão o tempo inteiro fazendo mil coisas e muitas coisas ao mesmo tempo. Sentem-se geralmente culpados por descansar, têm uma alta competitividade, preocupam-se muito com ter, têm tiques nervosos, fixação nos números e medo de diminuição do ímpeto, de diminuição dessa tara pelo acontecer. Elas estão muito fixadas na mentalidade da escassez, de que tem que se competir, que não tem tudo para todo mundo. Então vai acabar, você tem que competir e brigar, porque senão você vai morrer. Quando que essas pessoas sentem o baque do estresse? Em 6 situações. Quando as aspirações profissionais delas não são atendidas por algum motivo, quando elas têm que conviver muito fortemente com pessoas que não têm um temperamento tipo A, e elas se impacientam e ficam nervosas, estressadas. Quando chega na crise da meia-idade, quando elas começam a se atentar para outros aspectos da vida que passaram despercebidos nesses anos e anos e anos de personalidade tipo A, de competitividade, viram que o tempo está passando, cai na real, né, que ele passa e passou e foi rápido, e que a vida está passando. E quando elas chegam no limite da resistência do organismo, no estágio de pré-esgotamento mental e quando infartam. E quais são as causas da personalidade tipo A? Existem provavelmente 3 grandes causas. Né? Primeiro, a personalidade. A pessoa tem essa personalidade, esse temperamento de ser mais proativa, de querer fazer acontecer, realizar. É pessoa que tem uma energia mais intensa mesmo. Então você tem esse tipo de pessoa, faz parte dela ser assim. Porém, não é só isso. Existe um fator cultural relacionado no momento em que a gente está vivendo, nos últimos bons anos aí, né, desde a década de 70, 80 para cá, principalmente nos países capitalistas, né, competitivos e tal, onde você tem essa demanda cultural de vencer, de exibir, de ostentar, de mostrar através dos seus ganhos financeiros para o público que você venceu na vida, não é mesmo? E os fatores sociais relacionados à questão da sociedade como um todo e que vão gerar uma necessidade da pessoa de estar vivendo esse processo aí da personalidade tipo A, da competitividade. E qual que são os fatores que geram a ineficiência desse modelo? A pessoa com personalidade tipo A, ela pode ser muito eficiente, e geralmente até é, porém ela pode dar com os burros na água, principalmente se ela agir com precipitação, com uma miopia administrativa sem perspectiva de futuro, não conseguir delegar e nem liderar, acabar trabalhando sozinha e com empregados que não estão sendo liderados, impondo seus pontos de vista e não negociando e tentando criar uma visão de grupo, de todo, má gestão do tempo e deslealdade e trabalho antiético. Isso gera essa ineficiência. E como é que a gente pode saber que está estressado? Do ponto de vista prático, pessoal, a gente tem 4 fases do estresse. Tá? A gente tem a fase de alerta, a fase de resistência e luta, a fase de quase exaustão e a fase de exaustão. E aí tem alguns testes, um deles é esse, ISSL. É um teste bem legal. Você acha na internet e você consegue fazer, é fácil. Você tem 3 partes nesse teste, tá? 3 partes. A primeira, você vai marcar sintomas que você teve nas últimas 24 horas. Estão todos aqui, é só parar um pouquinho o vídeo e ler, eu não vou ler para vocês não. Você tem que ter 7 ou mais itens para mostrar que você pode estar num quadro aí de estresse. Depois você vai marcar sintomas que você teve na última semana, que são 4 ou mais itens, já configura que você está num quadro de estresse. E por fim você vai marcar com X sintomas que você tem tido nos últimos 2 meses. E aqui você tem que ter 9 ou mais itens para considerar que você está estressado, estressada. E aí com isso você vai fazer um cálculo de qual fase ali você vai estar, né, daquelas 4. E muito importante também, a gente está se perguntando, né, o que está me deixando estressado?
É o trabalho, é a família, a saúde, são as finanças, a violência urbana, o meio ambiente. Né? Isso tudo é fundamental para que a gente possa entender o nosso processo de estresse. Vamos dar uma freada brusca agora e tentar mexer um pouco, chacoalhar um pouco a nossa mente, a nossa cabeça, os nossos conceitos. Foi isso que aconteceu comigo quando eu li um livro, que eu vou falar um pouco dele agora nessa apresentação para vocês. Então, qual que é a mentalidade padrão do estresse até o momento? É que a gente tem que evitar ele a todo custo, é que ele faz mal para o corpo e para a mente, e de fato pode fazer sim. Ou seja, que o estresse é uma coisa ruim, ok? E aí, eu tive contato com essa psicóloga de Stanford através de uma TED Talk, que é uma palestra no TED, que você joga no Google lá o nome dela, TED, né? O nome dela e a palavra TED, vocês vão ver a palestra, tem legendado. Foi fantástico, que mudou minha cabeça, que eu, no mínimo, terminei a palestra dela, 15 minutos de palestra, falei, duvido. Mas não fiquei com a pulga atrás da orelha, sabe? E eu comecei a pesquisar ela e tudo, comprei todos os livros dela. E um deles é esse aí, que foi um livro fascinante. Que é um livro onde ela faz uma análise criteriosa de toda a ciência por trás do estresse na atualidade. E aí ela começa a questionar realmente essa ideia de que o estresse faz mal. E aí é muito interessante porque ela mostra que, na verdade, através dos estudos que ela vai catalogando e revendo, o estresse ele faz mal para quem acha que o estresse faz mal. Aqueles que acham que o estresse faz bem como, cara? O estresse fazer bem? Sim, ele gera um desafio, ele gera uma vontade de superação, de aprendizado, de crescimento. As pessoas que levam o estresse dessa forma, elas não só não têm problemas pelo estresse, mas como elas vivem melhor do que aquelas que acham que o estresse faz mal. Tanto melhor quanto mais, né? Vivem mais também. Elas sofrem menos de doenças fatais. E aí, quando a gente vai pensar um pouco sobre isso tudo, ao longo do livro, ela fala assim, faz muito pouco sentido, do ponto de vista evolutivo, a gente achar que o estresse é uma coisa puramente negativa, né? Porque a evolução, ela se fez através de muito estresse. E se o estresse só matasse as pessoas, a gente não estaria aqui hoje. Porque cada desenvolvimento tecnológico, cada desenvolvimento social, cultural, humano, ele foi mediante muito estresse. As pessoas que conseguiram levar esses obstáculos, essas dificuldades, esses problemas, de uma forma que as motivasse a gerar uma solução para eles e desse um passo para frente, elas superaram mais a situação. E isso faz todo sentido quando você vai rever a questão evolutiva. Antes de dar seguimento, tá, a essa questão do como o estresse pode ser bom para a gente, como isso tem a ver com um pouco de interpretação, toda interpretação que a gente tem mediante uma situação depende da nossa mentalidade, depende das nossas crenças, dos nossos valores. É isso que faz a gente responder a um estímulo, a uma memória, uma situação, um comentário de alguém, vai desencadear uma cascata de pensamento, de julgamentos, junto com emoções, e aí sim há ações, ou inações, ou deixar de fazer coisas objetivas que vão moldar como que a gente vive nossa vida, né? Vão influenciar nossos resultados no longo prazo, nossa saúde, felicidade e até a longevidade. Então a forma como a gente lida com o estresse tem a ver também com a forma que a gente interpreta ele. E isso é muito legal. Então, como que a gente interpreta algo? Vamos lembrar então. A gente vai, em última análise, agir ou deixar de agir tomando uma decisão. Tá? Isso se faz geralmente logo depois de alguma emoção que você teve. A não ser que seja um comportamento automático, né, um hábito, mas se for algo que você está criando ainda, como hábito ou alguma coisa que não é hábito ainda, você geralmente tem uma emoção que precede uma ação, uma tomada de decisão. E essa emoção, ela vem do quê? Ela vem de uma interpretação, cuja fonte é de um julgamento ou de um pensamento. Ou seja, você julga algum estímulo que você teve, você pensa sobre algum estímulo que você teve, coloca um significado, interpreta aquilo mediante o seu sistema de valores, de crenças e a sua mentalidade vigente, e aí você vai ter uma emoção mediante aquilo. E aí essa emoção vai gerar uma tomada de decisão, uma ação, uma inação. E esse pensamento, esse julgamento vem de um modelo, uma mentalidade, um modelo mental, suas crenças, sua forma, seu modo de enxergar a realidade. Então isso é muito importante para a gente entender um pouco desse processo aí do estresse. Então aqui falando um pouco sobre mecanismos de crenças e mentalidades, né? A mentalidade geralmente é baseada numa teoria de como as coisas funcionam. O mundo
está se tornando menos seguro, o dinheiro vai te fazer feliz, tudo acontece por um motivo, as pessoas nunca mudam. São coisas que você bota na cabeça, que alguém botou na sua cabeça, seja sua cultura, sua família, política, religião, enfim, o que quer que seja, colocou na sua cabeça em algum momento da sua vida, você internalizou aquilo e vive aquilo como se fosse a verdade. E na verdade, na grande maioria das vezes, não tem nada de verdade. É simplesmente uma crença que foi colocada em você por alguém ou por alguma outra coisa, algum sistema, e você não questionou, você não reveu, não fez uma revisão disso para saber se isso te faz sentido para você ou não. Então, as nossas crenças, elas vêm de aprendizados, de cultura, de política, religião, família, experiências, traumas, opiniões, formam nossas crenças. E o conjunto de crenças forma a nossa mentalidade. E todas as nossas crenças, elas têm o potencial de moldar como a gente interpreta as experiências e tomamos decisões. E lembrar, né, a nossa mentalidade, ela pode ser útil para a gente ou ela pode ser inútil. Pelo contrário, ela pode só fazer mal. Então é fundamental a gente estar atento a isso, para a gente poder atualizar nossas mentalidades, nossas crenças para algo que de fato nos enriqueça, nos traga valor, e não para aquelas coisas que nos limitem a ter uma vida mais saudável, tanto do ponto de vista mental quanto físico.